Você já confiou em alguém e acabou descobrindo que tudo era mentira? Já se doou de coração apenas para perceber que usaram a sua bondade como fraqueza? Esse vídeo é para quem foi enganado, traído ou iludido, e hoje quer entender como o universo age para equilibrar tudo o que foi feito. Aqui você vai perceber que ninguém escapa das consequências do que planta, e que a justiça emocional sempre encontra seu caminho. Mesmo quando o tempo parece demorar, ao assistir até o final, você vai entender como transformar a dor da decepção em força, aprender a não se culpar pelo que não depende de você e descobrir como o destino devolve tudo, com a mesma intensidade. Essa reflexão vai te dar clareza, paz interior e a confiança de que o que te feriu um dia sentirá o mesmo peso da própria escolha. Então já deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder as próximas reflexões e quando terminar o vídeo, acesse o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Ele vai te ajudar a se libertar de vez de quem tentou te enganar. Quantas vezes você já viu alguém acreditar que pode enganar o outro e sair impune? Pessoas que agem com frieza, manipulação e falsa bondade, achando que ninguém percebe o jogo que estão jogando. Elas acreditam que enganar é sinônimo de inteligência e que o silêncio de quem sofre é sinal de fraqueza. Mas a vida tem um jeito curioso de revelar quem é quem, e cedo ou tarde o disfarce cai. O enganador vive um tempo achando que está à frente, que tudo está sob controle. Ele se convence de que é mais esperto, de que sabe conduzir os outros como peças de um tabuleiro. Mas o que ele não entende é que a vida não se impressiona com estratégias sujas. O universo observa cada detalhe, e aquilo que parece vitória hoje pode ser o início de uma grande queda amanhã. Existe um tipo de ilusão perigosa, a de acreditar que enganar é poder. Essa é a armadilha onde muitos se perdem. Porque quem vive de engano precisa o tempo todo sustentar uma mentira, e mentiras pesam. Uma hora o cansaço vem. Uma hora a máscara escorrega. E quando isso acontece, o impacto é inevitável. Enquanto o manipulador se alimenta da sensação de superioridade, a vida está apenas preparando o palco para a sua própria lição. É como um eco. O que ele faz volta com a mesma força, na mesma frequência, na mesma dor que ele causou. E quando o retorno chega, não há como correr, nem como esconder. É aí que o enganador começa a provar do próprio veneno. Você já reparou que quem mais tenta controlar os outros acaba perdendo o controle da própria vida? É exatamente isso que acontece. Quanto mais alguém tenta parecer esperto, mais a vida se encarrega de provar o contrário. É uma lei silenciosa, mas perfeita. Ninguém engana o destino por muito tempo. O curioso é que enquanto tudo acontece, quem foi enganado aprende. A dor desperta uma nova percepção, uma nova força, uma nova consciência. E o que antes parecia uma derrota transforma-se em poder. Porque quem foi ferido com engano passa a enxergar além das aparências. E isso é algo que o enganador jamais vai compreender. O tempo mostra que a verdadeira esperteza não está em enganar, mas em perceber e se afastar sem precisar se rebaixar. A inteligência emocional de quem não reage com ódio é o que mais desequilibra o manipulador. Ele espera uma guerra e encontra silêncio. Espera a culpa e encontra paz. A vida é um espelho que reflete o que cada um oferece. E quando o reflexo volta, não há disfarce que esconda a verdade. Quem acreditou que podia brincar com sentimentos alheios, descobre da forma mais dura que tudo o que se planta se colhe, e a colheita vem multiplicada. Por isso, não se deixe abalar se alguém tentou te enganar. O universo sabe o que faz. Ele observa em silêncio e age no momento certo. Aquele que te feriu vai entender na própria pele o que é ser enganado com a mesma intensidade. E você não precisará mover um dedo para que isso aconteça. O tempo é o juiz mais justo que existe. Ele não falha, não se distrai e não esquece. Quem age com verdade, vence com tranquilidade. Quem age com engano, vive em constante medo de ser desmascarado.
E a vida sempre dá um jeito de equilibrar tudo, porque nenhuma esperteza dura para sempre. É curioso como depois que o enganador se sente confortável dentro da própria mentira, o universo começa a se mover em silêncio. É aí que entra algo que poucos percebem, o momento em que a vida observa. Nada passa despercebido, nem um gesto, nem uma intenção oculta. É como se existisse uma espécie de equilíbrio invisível, ajustando tudo, milímetro por milímetro, até que cada um receba exatamente o que entregou. A vida não reage com pressa. Ela observa, ela anota, ela espera. E no instante certo devolve tudo, com uma precisão que chega a ser assustadora. Quem acreditou que podia enganar e sair ileso, não entende que o tempo é o verdadeiro juiz das ações humanas. Ele não pune por raiva, mas por justiça. E essa justiça vem na hora em que o enganador menos espera, quando ele já nem lembra do mal que causou. Enquanto isso, quem foi ferido passa por um processo silencioso de reconstrução. Entre lágrimas e silêncios, aprende a ver o mundo com outros olhos. Aprende a não precisar de vingança, porque começa a perceber o movimento natural das coisas. É nesse ponto que surge a paz. Aquela que vem quando você entende que o universo trabalha melhor do que qualquer resposta que você poderia dar. O que muitos chamam de coincidência é, na verdade, consequência. Aquela mentira contada sem culpa, aquela manipulação disfarçada de carinho, aquele plano feito nas sombras, tudo volta. E volta com a mesma força, na mesma direção, com o mesmo sabor que foi imposto ao outro. Não é castigo, é equilíbrio. É a forma que o universo encontrou de ensinar sem precisar falar. Há um instante quase imperceptível em que o enganador começa a sentir o peso do próprio jogo. Ele não entende de onde vem o vazio, porque as coisas começam a dar errado, ou porque as pessoas se afastam sem explicação. O que ele não sabe é que o retorno começou. O que ele causou nos outros agora começa a morar dentro dele, e é justamente nesse ponto que a vida mostra que enxerga além das aparências. Aquilo que parecia estar escondido, de repente, começa a ser revelado. Situações se encaixam, verdades vêm à tona, e tudo que estava encoberto pela ilusão se torna evidente. É como se a própria realidade conspirasse para expor o que um dia foi feito nas sombras. Nada acontece por acaso. Cada lágrima, cada desabafo, cada decepção silenciosa tem um propósito. Enquanto o enganador se preocupa em manter as aparências, o universo se preocupa em restaurar a verdade. E quando essa restauração começa, não há como parar. O que parecia esquecido se transforma em lição, e o que doeu passa a fazer sentido. Essa é a beleza e, ao mesmo tempo, a força da justiça universal. Ela não precisa ser anunciada, apenas cumprida. Quando o retorno acontece, é tão exato que parece impossível não acreditar em algo maior. Quem um dia pensou estar vencendo com mentira, descobre que estava apenas cavando o próprio buraco. E quem sofreu em silêncio começa a florescer. Porque a vida nunca deixa sem resposta quem agiu com o coração puro. Cada gesto verdadeiro é uma semente, e quando ela germina, o universo faz questão de mostrar que a verdade sempre prevalece. No fundo, é simples. A vida observa, mas não esquece. Ela apenas espera o momento certo para devolver a cada um o reflexo do que entregou. E esse reflexo sempre chega, às vezes devagar, às vezes de repente, mas chega com a mesma intensidade com que foi lançado. Quando o universo decide agir, ele faz isso de uma forma que ninguém consegue prever. É como se uma força invisível começasse a alinhar tudo, devolvendo a cada um a energia que espalhou. E é justamente aí que entra o poder da reciprocidade energética, a energia que se multiplica. Tudo o que enviamos, seja amor ou dor, volta. Não há atalhos, não há exceções. O que alguém faz com o outro, um dia viverá na própria pele, com a mesma intensidade, na mesma medida, no mesmo tom emocional.
Muitos acreditam que podem escapar das consequências porque o retorno nem sempre é imediato. Mas o tempo não é esquecimento, é preparo. O universo nunca devolve na pressa, ele devolve com precisão. Enquanto o enganador segue o próprio caminho achando que venceu, a vida está tecendo silenciosamente as circunstâncias perfeitas para que ele sinta exatamente o que fez o outro sentir. E quando o momento chega, o impacto é inevitável, porque é profundamente pessoal. A lei do retorno não trabalha com castigo, mas com aprendizado. Ela faz com que cada pessoa experimente o lado oposto de suas próprias ações para entender o que causou. É como um espelho emocional. Quem feriu, sentirá a ferida. Quem enganou, será enganado. Quem mentiu, ouvirá mentiras. Tudo acontece para gerar consciência, e a consciência é o que mais dói quando chega. O mais curioso é que o retorno vem de onde menos se espera. Às vezes não é da mesma pessoa, nem da mesma forma, mas a sensação é idêntica. A vida sempre encontra um jeito de fazer o coração sentir aquilo que um dia ignorou. É um ciclo que ninguém controla, porque o equilíbrio é natural. E quanto mais alguém tenta fugir, mais rápido acaba sendo alcançado. Enquanto isso, quem foi sincero começa a colher os frutos da própria verdade. Mesmo com dor, cresce. Mesmo ferido, amadurece. Porque a vida recompensa o que é genuíno e protege quem age com pureza de intenção. A energia positiva pode demorar mais a florescer, mas quando floresce, toma conta de tudo ao redor. É por isso que é perigoso brincar com sentimentos alheios. A dor que se provoca em alguém, mais cedo ou mais tarde, visita quem a causou. E ela nunca vem sozinha, vem multiplicada, vem pesada, vem com a força de tudo o que foi deixado de lado. Aquele que um dia riu de uma lágrima alheia, amanhã conhecerá o gosto amargo do próprio arrependimento. A energia que se multiplica não distingue quem é mais forte ou mais fraco. Ela apenas devolve. Ela não falha, não se confunde, não se engana. É uma espécie de justiça silenciosa, que age com sabedoria e sem precisar de testemunhas. Por isso, quem confia nessa lei não precisa buscar vingança. Basta seguir em paz, porque a vida cuida do resto. É impressionante como, quando a justiça chega, tudo se encaixa. Pessoas que antes pareciam intocáveis começam a tropeçar nas próprias ações. Situações que pareciam injustas passam a fazer sentido. E, de repente, o sofrimento que antes parecia sem propósito se revela como o gatilho de uma virada poderosa. Quem entende isso aprende a ter paciência. Aprende que nada fica impune, que nenhuma maldade passa despercebida. A vida devolve tudo, e devolve com juros. E quanto mais alguém tenta enganar o universo, mais cedo descobre que ele não negocia com falsidade. Por isso, quando alguém te ferir, não deseje vingança. Apenas confie, porque a energia que hoje te fez chorar, amanhã será a mesma que fará o outro aprender o valor da verdade. E quando isso acontecer, você vai entender que o tempo pode até demorar, mas nunca falha. Quando alguém acredita que enganou e saiu vitorioso, costuma experimentar uma sensação perigosa, a falsa sensação de vitória. É o momento em que o ego fala mais alto, fazendo a pessoa acreditar que a mentira funcionou, que o jogo foi ganho e que o outro ficou para trás. Mas o que muitos não percebem é que essa vitória é um disfarce. Ela dura pouco, porque não foi conquistada com verdade. Foi construída sobre ilusões, e toda ilusão, mais cedo ou mais tarde, se desmancha. Essa sensação de superioridade cria uma espécie de anestesia moral. O enganador passa a achar que pode continuar fazendo o mesmo, que é imune às consequências e que a vida nunca vai cobrar. É nesse ponto que o universo começa a agir silenciosamente. Ele não grita, não ameaça, não anuncia nada, apenas observa e prepara o terreno. Porque enquanto o manipulador celebra o seu triunfo, a vida já está escrevendo o roteiro da sua própria lição. A falsa vitória é traiçoeira.
Ela oferece um prazer momentâneo, mas rouba a paz a longo prazo. É como um prêmio envenenado. No início parece doce, mas depois revela o gosto amargo da verdade. Aquele que pensa ter vencido, na realidade, apenas plantou a própria ruína. A vida pode até parecer silenciosa, mas nunca é indiferente. É curioso como a pessoa que mente precisa se convencer todos os dias da sua própria versão. Vive em constante tensão, tentando esconder o que fez, temendo que alguém descubra. E quanto mais ela tenta controlar a narrativa, mais perto está de perder o controle. Porque a verdade é como a água, pode ser contida por um tempo, mas sempre encontra uma forma de transbordar. Enquanto o enganador acredita estar no auge, a vida começa a desmontar, pouco a pouco, o castelo de mentiras que ele construiu. As mesmas pessoas que antes acreditavam nele começam a enxergar sinais. Os laços falsos se desfazem e as máscaras caem, sem que ninguém precise tocar nelas. É a própria energia da mentira que implode tudo o que foi construído sobre ela. E quando esse momento chega, o que parecia vitória se transforma em vergonha. O mesmo orgulho que sustentava a farsa se torna o peso que a derruba. É nessa hora que o enganador percebe que venceu apenas uma ilusão e que o preço da desonestidade é a perda da própria paz. Nada destrói mais do que viver cercado por incerteza e culpa. Enquanto isso, quem foi sincero vai percebendo aos poucos o valor da paciência. A dor de ser enganado começa a dar lugar à serenidade de quem entende que a vida se encarrega de tudo. Não é preciso provar nada a ninguém. O tempo se encarrega de mostrar quem estava certo. E faz isso com uma precisão que nenhum argumento seria capaz de alcançar. Essa inversão de papéis é o ponto mais interessante da justiça da vida. O enganador, que um dia se sentiu invencível, passa a ser o próprio prisioneiro do que criou. E a vítima, antes desacreditada, se liberta. Essa troca acontece naturalmente, sem que ninguém precise forçar, porque é o equilíbrio universal que age. A falsa vitória é, na verdade, um atraso disfarçado. Ela faz o enganador acreditar que avançou, quando na verdade ficou parado no tempo. E quem escolheu a verdade, mesmo machucado, continua evoluindo, aprendendo, crescendo. Essa diferença que, com o tempo, se torna visível a todos. Por isso, nunca se sinta menor por ter sido enganado. Quem usa a mentira como arma só conquista o vazio. Já quem escolhe a verdade, mesmo que perca por um momento, sempre vence no final. Porque o tempo pode até parecer lento, mas ele tem uma forma infalível de mostrar que toda vitória construída sobre a mentira é apenas uma ilusão prestes a desabar. Há um tipo de poder que o enganador nunca entende, o poder do silêncio. Quando alguém é ferido e escolhe não reagir, não se vingar e não se justificar, parece que está sendo fraco, mas, na verdade, é exatamente o contrário. Esse silêncio tem força, tem peso e tem propósito. É o tipo de resposta que o universo entende como um sinal de confiança. É como se dissesse: eu não preciso lutar, porque a vida vai lutar por mim. Esse é o momento em que o silêncio da vítima se transforma na voz do destino. Enquanto o manipulador continua a acreditar que venceu, o universo começa a falar a língua que ele entende, as consequências. O que antes parecia esquecido passa a se manifestar em forma de perdas, de situações que fogem do controle, de desilusões que atingem onde mais dói. É a vida devolvendo com a mesma intensidade aquilo que foi lançado. E o mais impressionante é que quem sofreu não precisa fazer nada. Basta continuar em paz, porque a resposta vem, e vem do alto. O silêncio é a maior arma contra quem vive de engano. Ele desconcerta, desestabiliza e faz o outro se perguntar o que está acontecendo. O enganador espera a reação, quer ver dor, quer sentir que ainda tem poder. Mas quando não encontra resistência, começa a se perder dentro do próprio vazio. A ausência de resposta se torna o espelho onde ele vê sua própria culpa refletida. Há um tipo de justiça que só o tempo entende. Ela age quando as emoções se acalmam,
quando o barulho do sofrimento se transforma em sabedoria. Quem foi enganado e escolhe não revidar, ganha algo que o outro nunca terá: paz de espírito. E é essa paz que se torna o lembrete constante de que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo sem palavras. É curioso perceber como o silêncio pesa mais do que 1000 respostas. Ele tem o poder de revelar quem é quem, porque quem tem razão não precisa provar. E quem mentiu sempre acaba tentando justificar o injustificável. Esse contraste é o que a vida usa para colocar cada um em seu devido lugar, sem humilhação, apenas com equilíbrio. Enquanto o enganador se complica tentando manter as aparências, o universo vai desmontando tudo o que não foi construído com verdade. Relações desmoronam, oportunidades desaparecem e as máscaras caem uma a uma. É nesse ponto que o silêncio da vítima se transforma em eco. E esse eco volta mais alto, mais forte, com a força da justiça que o tempo carrega. O silêncio não é ausência de resposta, é a resposta mais sábia que existe. Ele mostra que você confia mais na justiça da vida do que no impulso de se vingar. E quando essa confiança se instala, algo poderoso acontece. A energia muda e tudo o que foi feito contra você começa a se inverter naturalmente. Quem escolhe o silêncio não perde, amadurece. Aprende que não é preciso gritar para ser ouvido, nem lutar para vencer. A vida escuta o que o coração cala e age de acordo. E essa ação, mesmo que demore, é infalível. O universo tem um senso de justiça tão preciso que chega a ser poético. Ele faz com que o enganador sinta em silêncio o peso do próprio erro, assim como quem sofreu sentiu o peso da decepção. E quando isso acontece, o equilíbrio é restaurado. Por isso, se alguém te feriu, não gaste sua energia tentando explicar o que é óbvio. Apenas se afaste, confie e permaneça em paz. Porque o silêncio pode parecer vazio, mas é nele que a vida escreve as respostas mais justas que existem. O arrependimento é um visitante silencioso, mas implacável. Ele não avisa quando vai chegar, apenas aparece carregando lembranças, culpas e o peso das escolhas mal feitas. Para quem enganou, ele chega no momento em que tudo parece resolvido, quando a vida parece seguir bem. Mas basta um gatilho, uma lembrança, uma perda repentina, para que o passado bata à porta e cobre o preço do que foi feito. É curioso como o tempo se encarrega de trazer à tona aquilo que parecia esquecido. A pessoa que um dia zombou da dor do outro começa a sentir na pele a mesma sensação de abandono, a mesma angústia que provocou. Só que agora não há quem console, não há ombro para apoiar. É o universo mostrando que tudo o que foi feito volta e volta multiplicado. O arrependimento é a prova de que a consciência desperta, mas muitas vezes tarde demais. Quando ele chega, já não há mais como desfazer o estrago. As palavras ditas não voltam, as atitudes tomadas não se apagam, e o dano emocional deixado nos outros se transforma em espelho. Cada lágrima que foi ignorada se transforma em dor interna, difícil de apagar. E o mais doloroso é que quando o arrependimento chega, ele não vem apenas pela culpa, vem pela saudade do que poderia ter sido. Vem pelo vazio de perceber que o que era verdadeiro foi destruído por egoísmo e engano. E essa é a punição mais profunda. Viver sabendo que a própria escolha afastou aquilo que um dia trouxe paz. A consciência não persegue com raiva, mas com precisão. Ela escolhe o momento certo para se fazer ouvir, e quando fala, a mente não encontra descanso. O enganador tenta seguir em frente, mas o passado começa a chamá-lo pelos cantos da memória. À noite, o sono se torna leve, os pensamentos se repetem e o coração sente o peso daquilo que antes parecia diversão. Enquanto isso, quem foi enganado já está em outro estágio, o da superação. O tempo que cobra de uns cura os outros. Aquele que foi ferido começa a sorrir de novo, reconstruir, evoluir, e essa é a cena que mais dói para quem um dia o subestimou. Porque ver alguém que você feriu prosperar é o castigo mais silencioso e poderoso que existe.
O arrependimento chega como um espelho que não mente. Mostra o que a pessoa se tornou, o que perdeu e o que nunca mais vai recuperar. E por mais que ela tente justificar o passado, nada apaga a verdade que o tempo revelou. O que era orgulho se torna remorso. O que era vantagem vira peso. É nessa hora que o enganador percebe que o retorno não é externo, é interno. Não é o mundo contra ele. É ele contra a própria consciência. E a consciência é o juiz que ninguém consegue enganar. Ela fala baixo, mas fala todos os dias, e não há como fugir da própria voz. Por isso, o arrependimento é, ao mesmo tempo, castigo e lição. Ele mostra que toda ação tem um preço e que o tempo não apaga o que foi feito, apenas adia a cobrança. E quando ela chega, não importa o quanto se tente negar, o coração sabe. Está apenas recebendo o que um dia entregou. A vida é sábia. Ela não precisa humilhar para ensinar, nem punir para equilibrar. Basta fazer com que cada um sinta na própria alma o que causou ao outro. E quando o arrependimento finalmente chega, é tarde demais para mudar o passado, mas nunca tarde para entender o valor da verdade. Tudo o que vai, volta, e volta pelo mesmo caminho. Pode levar tempo, pode demorar anos, mas a vida sempre encontra a estrada exata por onde o enganador passou para fazê-lo caminhar de volta. O destino é sábio. Ele usa o mesmo trajeto, as mesmas situações e até as mesmas sensações para ensinar. É como se dissesse, agora é a sua vez de sentir o que fez o outro sentir. Quem acreditou que o mal ficaria impune, não percebe que o universo não trabalha com pressa, mas com precisão. O retorno vem do mesmo modo, com a mesma intensidade e muitas vezes na mesma forma que foi entregue. A diferença é que quando a retribuição chega, não há mais controle. A pessoa precisa atravessar o próprio deserto emocional, passo a passo, da mesma forma como o outro um dia atravessou. É nesse ponto que a vida mostra sua justiça invisível. Aquilo que um dia foi motivo de risada se transforma em lembrança dolorosa. O mesmo desprezo que foi lançado volta em forma de rejeição. A mesma mentira que foi contada é ouvida. O mesmo descaso que destruiu um coração se volta contra quem o causou. Tudo retorna com perfeição porque o universo não erra endereço. O retorno pela mesma estrada não é vingança, é aprendizado. É a forma que a vida encontra de mostrar que cada ação gera uma consequência e que a experiência é a única maneira real de compreender o que antes foi ignorado. Quem um dia brincou com sentimentos, agora entende o peso de ver a verdade escapar das mãos. O mais impressionante é como a justiça acontece naturalmente. Ninguém precisa desejar o mal, nem planejar nada. A própria energia que foi lançada se encarrega de voltar. E quando volta, o impacto é tão preciso que parece feito sob medida. É o reflexo perfeito das escolhas que um dia foram feitas. Enquanto o enganador vive o retorno, a vida também mostra quem evoluiu. Aquele que foi ferido já está em paz, distante, curado, observando tudo de longe, com a serenidade de quem aprendeu a confiar no tempo. Ver isso é o que mais desequilibra quem antes se achava no controle. Perceber que o outro superou sem precisar revidar. Cada passo dessa estrada é um lembrete. O universo não se vinga, ele educa. Ele devolve as situações não para destruir, mas para ensinar. A dor que chega não é castigo, é lição. É a forma que a vida tem de mostrar, de maneira prática, o que o orgulho e o ego se recusaram a entender com palavras. Quando a colheita chega, ninguém pode alegar surpresa. As sementes estavam lá. Foram plantadas em gestos, atitudes e intenções. A única diferença é que agora o solo é o mesmo, mas o papel mudou. Quem antes feriu, agora sente. Quem antes mentiu, agora é enganado. Esse ciclo é o grande igualador da existência. Ele não privilegia, não erra, não escolhe lados. Apenas devolve.
E o faz com tanta precisão que até quem não acredita em destino começa a se perguntar como isso pôde acontecer exatamente assim. E a resposta está sempre na estrada que eles mesmos escolheram trilhar. Por isso, quando alguém te fizer mal, lembre-se, o caminho é o mesmo. Pode demorar, mas a volta é certa, e quando ela acontecer, a vida não pedirá sua ajuda. Ela apenas mostrará diante dos seus olhos que ninguém escapa do retorno pela mesma estrada. Há uma força silenciosa em quem escolhe não se vingar. E essa força é mais poderosa do que qualquer resposta agressiva poderia ser. Porque enquanto o outro gasta energia tentando provar um ponto, quem escolhe o silêncio e a calma se conecta com algo muito maior, a justiça do tempo. A vingança pode aliviar o ego, mas a paz que vem de confiar no destino cura a alma. Muitas pessoas confundem não revidar com fraqueza, quando, na verdade, é um sinal de domínio próprio. É a prova de que você entendeu o jogo e decidiu não participar dele. A vingança é um ciclo que prende, a sabedoria é a chave que liberta. E quem compreende isso, deixa de ser vítima do que aconteceu e passa a ser protagonista da própria história. A verdadeira vitória não está em ver o outro sofrer, mas em se libertar do que ele causou. Quando você decide seguir em frente sem carregar rancor, algo muda dentro de você. A dor se transforma em consciência, o ressentimento se transforma em clareza e a vida começa a abrir novos caminhos. É aí que o universo começa a agir a seu favor. Quem busca vingança acaba preso no mesmo campo de energia que o fez sofrer. Repetir a dor não cura, apenas prolonga. Mas quando você decide elevar a frequência e confiar na justiça da vida, o equilíbrio acontece naturalmente. O que é seu volta em forma de paz. O que era do outro volta em forma de consequência. Essa força é o que mais confunde quem te feriu. Eles esperam reação, esperam gritos, esperam que você se rebaixe. Mas quando percebem que nada disso acontece, o desespero começa. Porque a ausência de reação é a prova de que você está em outro nível. E isso por si só é uma vingança muito mais elegante do que qualquer resposta direta. A calma assusta quem vive de caos. O silêncio desarma quem se alimenta de conflito. E a indiferença é o lembrete mais claro de que o poder mudou de lado. Quem antes tentava te desestabilizar passa a sentir a própria instabilidade. Isso acontece sem que você precise mover um único dedo. Enquanto o enganador tenta entender por que as coisas começaram a dar errado, você cresce, avança, amadurece, constrói uma nova vida sem olhar para trás. E o que ele chama de sorte, na verdade, é a consequência natural de quem escolheu a paz em vez da vingança. Porque o universo recompensa quem não devolve o mal com o mal. Escolher não se vingar é uma forma de inteligência espiritual. É acreditar que o tempo é mais justo do que qualquer impulso. É confiar que a vida sabe exatamente quando agir e que, quando ela age, faz isso com perfeição. Essa é a diferença entre reagir e evoluir. A justiça da vida é muito mais criativa do que qualquer plano humano. Ela faz com que o enganador experimente, sem aviso, o peso das próprias ações, e você apenas observa, em paz, o equilíbrio se manifestando. É um espetáculo silencioso, mas profundamente justo. Por isso, quando sentir vontade de se vingar, lembre-se, nada é mais poderoso do que continuar crescendo enquanto o outro se afunda nas próprias escolhas. A vingança passa. A evolução fica. E o tempo se encarrega de mostrar quem realmente venceu. A verdade tem um tempo perfeito para aparecer. Ela pode demorar, mas nunca falha. No início, parece que o enganador venceu, que a mentira foi mais forte e que a justiça se esqueceu. Mas em silêncio, o universo vai trabalhando nos bastidores. E quando o momento chega, ele expõe tudo, com uma precisão que surpreende até quem já havia desistido de acreditar. Nada é mais poderoso do que o instante em que as máscaras caem. As aparências se desfazem, os papéis se invertem,
e tudo aquilo que parecia sólido começa a ruir. O que antes era oculto se torna visível. A vida faz questão de revelar diante de todos quem realmente era o falso e quem sempre foi o verdadeiro. É nesse momento que o enganador começa a colher o que plantou. A revelação nunca vem de forma caótica. Ela vem com elegância. As circunstâncias se alinham. As pessoas certas percebem a verdade e a imagem construída sobre mentiras começa a desmoronar sozinha. Não há necessidade de confronto nem de provas. É o próprio tempo que entrega, um a um, os segredos escondidos. A verdade não precisa de defesa. Ela é paciente. E quando decide aparecer, não há argumento que a detenha. Quem mentiu tenta justificar. Quem manipulou tenta se explicar, mas nada convence. Porque a força da verdade é tão grande que fala por si só. Ela expõe sem humilhar, ensina sem gritar e mostra de forma natural o que o ego tentou esconder. É curioso como, quando a verdade vem à tona, tudo muda. A confiança que o enganador tinha se dissolve. O orgulho dá lugar à vergonha. E aquele que um dia parecia ter tudo nas mãos, agora não consegue mais olhar nos olhos de ninguém. É o preço de ter construído um castelo sobre areia. Enquanto isso, quem foi enganado sente algo diferente. Alívio. Não é felicidade pela queda do outro, é a sensação de justiça sendo feita. É perceber que o tempo não esqueceu, que o universo viu tudo e que a dor não foi em vão. A vida, com sua sabedoria silenciosa, faz questão de equilibrar cada detalhe. Quando a verdade aparece, ela ilumina tudo ao redor. Mostra intenções, revela falsos amigos, expõe segundas intenções. Mas também mostra quem sempre permaneceu firme, quem manteve a integridade mesmo em meio à decepção. E é nesse contraste que a justiça se manifesta, clara, visível, incontestável. Nada do que é verdadeiro se perde. A verdade é como uma semente que brota mesmo sob a terra mais dura. E quando ela rompe o solo, ninguém mais pode contê-la. Ela cresce, floresce e transforma o ambiente. Assim é com a vida. A verdade sempre encontra uma forma de florescer, mesmo depois da tempestade. O mais bonito de tudo é que quando a verdade vem à tona, quem viveu de mentira precisa enfrentar o espelho. E o espelho não mente. Ele mostra o que restou, o que se perdeu e o que nunca mais voltará. É aí que o arrependimento se instala e o ciclo da justiça emocional se completa. Por isso, nunca duvide da força da verdade. Ela pode caminhar devagar, mas sempre chega ao destino certo. E quando chega, ela não precisa gritar. Basta aparecer, porque o simples fato de existir já é suficiente para colocar tudo em seu devido lugar. Quando a vida devolve o que é merecido, não há barulho, não há espetáculo, não há plateia. A justiça verdadeira chega com silêncio, serenidade e paz. E é justamente essa calmaria que a torna tão poderosa. Porque quando o equilíbrio se instala, não sobra espaço para a raiva, nem para a vingança, apenas para a certeza de que o universo fez o que precisava ser feito. A justiça que vem com paz não humilha, apenas esclarece. Não destrói, apenas coloca cada um no seu devido lugar. Ela vem como um vento leve, mas firme, que varre tudo o que estava fora de ordem. E quando passa, o cenário muda. O enganador sente o peso das próprias escolhas. E quem foi ferido sente a leveza de ter sobrevivido sem se corromper. Há uma beleza silenciosa em perceber que o tempo cuidou daquilo que te feriu. Que você não precisou fazer nada além de seguir o seu caminho e confiar. Essa é a recompensa de quem escolhe a verdade. Não precisa vencer o outro, porque já venceu a si mesmo. E vencer a si mesmo é o maior ato de justiça que existe. Enquanto uns vivem tentando provar algo, quem entendeu a lição vive em paz. A vida recompensa quem se liberta, quem solta o passado e não se deixa amargar pelas decepções. E essa paz é o maior sinal de que o ciclo foi encerrado. O mal foi devolvido, a dor transformada e a verdade restaurada. A justiça emocional não é sobre ver o outro sofrer, mas sobre ver-se inteiro novamente.
É quando você olha para trás e percebe que não precisa mais de respostas, porque a própria vida respondeu por você. O que doeu, ensinou. O que te feriu, fortaleceu. E o que te enganou, serviu de espelho para nunca mais se deixar enganar. A paz que vem depois da tempestade é diferente. É madura, sólida e profunda. Ela vem acompanhada de gratidão, não de rancor. De entendimento, não de raiva. É quando o coração se torna leve, porque entende que nada foi em vão. Cada lágrima teve propósito, cada espera teve razão. E o mais bonito é perceber que a justiça da vida é individual. Ninguém precisa saber como aconteceu, porque ela acontece dentro de cada um. O enganador aprende através da dor que causou. A vítima aprende através da sabedoria que ganhou. E ambos, de maneiras diferentes, são transformados. A justiça que vem com paz é a prova de que o tempo é o melhor juiz. Ele observa, julga e devolve, sempre no momento certo, nunca antes, nunca depois. E quando age, não deixa dúvidas. A vida mostra, sem precisar dizer nada, que tudo o que é verdadeiro vence o que é falso, e tudo o que é justo prevalece sobre o que é errado. Quando você alcança essa paz, percebe que não há vitória maior do que seguir em frente com o coração leve. E é nesse ponto que a vida começa a te recompensar de verdade, com novas oportunidades, novas pessoas, novas bênçãos. Tudo aquilo que foi tirado de você volta, só que melhor, mais puro, mais sólido. Por isso, agradeça ao tempo. Ele pode parecer lento, mas é infalível. Ele devolve, cura, equilibra e te prepara para algo maior. A justiça que vem com paz é o encerramento perfeito. É a vida te dizendo: agora você está pronto para seguir, livre de tudo o que te feriu. Tudo o que você viveu até aqui teve um propósito. Cada engano, cada dor, cada decepção, nada foi por acaso. Tudo serviu para te mostrar que o tempo é o melhor aliado de quem anda com o coração limpo. E se hoje você está em silêncio, esperando a justiça acontecer, saiba, o universo já está trabalhando a seu favor, mesmo que você ainda não consiga ver. Agora eu quero que você comente aqui embaixo uma frase que traduza o que você sentiu nesse vídeo. Pode ser algo como "a vida devolve tudo", ou "eu confio na justiça do tempo". O importante é deixar registrada a sua energia de superação. Porque quando você escreve, você declara ao universo que está pronto para viver a sua virada. Você é mais forte do que pensa. O que fizeram com você não te define. O que você faz a partir de agora é o que vai definir o seu futuro. Então erga a cabeça, siga em frente e confie. Quem te enganou vai provar do próprio veneno e você vai estar em paz, colhendo o que é seu por merecimento. Obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas reflexões. E antes de sair, acesse o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Ele vai te ajudar a fortalecer ainda mais a sua mente e a sua fé. A justiça do tempo nunca falha. Ela apenas espera o momento certo para mostrar que tudo o que é verdadeiro sempre vence.